Meu nome é Stephanie, tenho 21 anos e em 2021 eu estava vivendo a vida dos meus sonhos. Tudo estava fluindo super bem, a cada dia eu atingia novas metas, a cada dia meus objetivos estavam cada vez mais longe, cada vez mais altos. E mesmo assim eu batia cada um deles. Eu pedalava sem parar com os meus pais, com meu tio, e sempre eram distâncias muito grandes, 30, 40, 50 quilômetros, pedalando a 30 quilômetros por hora, sempre batendo as minhas metas. Na área da minha vida acadêmica, todos os meus projetos estavam sendo aprovados, eu estava fazendo várias pesquisas em várias áreas, estava tendo bolsas estudantis, estágios estava dando certo, tudo estava fluindo muito bem. Era a melhor aluna da minha sala. Na minha casa tudo era muito bom, tudo era muito legal, a gente estava vivendo realmente a vida dos nossos sonhos. Viagens, passeios a todos os momentos, não tinha lugar para tristeza, nem brigas, era só momentos de alegria, sorrisos, tudo estava fluindo muito bem. Eu era como um foguete, voando cada vez mais alto numa velocidade muito rápida que ninguém conseguia acompanhar. E a vida dos meus sonhos se tornou um pesadelo. Na semana do Dia dos Pais, eu comecei a ver que tinha algo diferente na minha casa. O meu pai, que sempre foi tão alegre, já estava mais triste, cansado. Seu sorriso não estava mais presente. Agora o cansaço tomava conta de todo ele. Seus olhos azuis já não eram mais azuis, estavam completamente vermelhos. Ele não tinha mais aquela alegria de viver. Ele estava sempre quietinho, no seu canto, parado. No dia 8 de agosto de 2021, exatamente no Dia dos Pais, ele escolheu até o hospital. Chegando no hospital, falaram para ele que não era nada, pediram que ele fizesse o teste e ali veio o primeiro positivo para nossa família. Nós levamos um susto, isolamos ele, deixamos ele completamente isolado, ninguém mais chegava perto. Durante a semana eu ia dar alimentação para ele, medicamentos com máscara, com todos os cuidados, mas eu não achava aquilo justo. Nós sempre fomos tão unidos, meu pai sempre cuidou tão bem de todos nós, não seria justo deixar ele num momento tão delicado sozinho, isolado. Eu sabia que ele não ia aguentar por muito tempo. Foi aí que 2 dias depois do positivo dele, eu decidi chegar perto, abracei o meu pai e falei que se um passasse por aquilo, todos iríamos passar. Então todo mundo se abraçou e voltamos a viver unidos. 2 dias depois, eu, minha mãe e minha irmã fomos fazer o teste do Covid e ali estávamos todos positivados. A princípio eu era a única que estava bem, a minha mãe e minha irmã começaram a ter sintomas muito agressivos que eu nunca vi antes e eu estava super bem realmente. Eu estava cuidando de todos, zelando pela vida de todos, eu larguei a minha vida para cuidar da vida deles. Aquela menina estudiosa fechou o escritório, aquela que sempre estava preocupada com a faculdade deixou tudo de lado, os livros foram guardados e eu comecei a cuidar do que era importante para mim. Se passaram 7 dias e eu comecei a sentir uma fraqueza, uma coisa estranha, uma dor nas costas, uma tosse que não saía de jeito nenhum, não importasse o que eu tomasse, a tosse não saía. Foi aí que veio a surpresa. Fui ao hospital e ali eu já estava com 20% do pulmão tomado. Durante 3 dias, indo e voltando do hospital, já usando oxigênio em casa, sendo cuidado com muito amor, eu não aguentei mais. Eu precisei de todo o cuidado do mundo, mas o cuidado que eu estava tendo em casa era muito pouco para o que meu corpo estava necessitando naquele momento. No dia 19 de agosto de 2021, eu estava dando ali talvez o último abraço em meu pai. Deixei todos os meus pertences com ele e caminhei para a UTI já em cadeira de roda. Entramos no hospital de cadeira de roda. Todo dia indo lá, né? Ficava praticamente o dia inteiro, das 9 às 2, 3 horas da tarde. E nesse dia entramos às 9 horas e foi médico para lá, para cá, e passou 3, 4, 5 horas. Até que o doutor me chamou numa sala lá e falou: pai, não temos o que fazer, o leucócito dela subiu demais e vamos ter que internar. E naquele dia, assim, eu fui dar a notícia para ela. Ela sentada na salinha lá, falei: filha, vai ter que fazer assim, assim, assado, e não tem que fazer, mas vai ter que internar na UTI. Ali foi um desespero para mim já, porque é difícil deixar teu filho no hospital, né? E naquela situação ainda não sabia se voltava ou não. E ali, entre aspas, foi o último adeus, né? Praticamente um adeus para ela, assim, que ela saiu com a cadeira de roda. A enfermeira levou ela para cima e a gente não sabia se voltava, né? E quando ela chegou no quarto, eu falei: como que é o quarto, filho?
Ela falou assim, mamãe, estou no céu. Eu falei, tá repreendido, você não vai pro céu agora, filho. Repreenda agora, em nome de Jesus, você não vai pro céu agora. E ela falou, não, mãe, quero dizer que o quarto é muito bom, eu tô fazendo o quarto, tem banheiro, os médicos são bons, os enfermeiros são bons. Eu falei, tá bom. E aquela noite, eu passei a noite inteira conversando com a Stephanie. Não dormi. Não vou conseguir falar. E daí eu passei a noite inteira conversando com ela, porque foi a noite que eu fiquei longe dela. E foram 5 dias que eu só falava com ela no celular, não fazia mais nada. O Márcio ia todo dia ela ver ela na hora do almoço, que no começo era só um dia, uma vez ao dia que podia ver. E eu ficava, meu Deus, 5 dias se passaram. Quando a Stephanie mandou uma mensagem, mamãe, eu preciso falar com o papai urgente. E eu falei, o que foi, filha? O que tá acontecendo? Ela falou, nada, mamãe, preciso falar com o papai. No dia 24 de agosto, em uma conversa com a minha irmã de 2 horas, eu estava tendo a certeza de que estaria curada e que na outra semana eu estaria indo para casa. Não tinha mais que passar por aquele sofrimento. Toda aquela angústia tinha terminado e eu retornaria para a vida dos meus sonhos. Foi aí que eu passei pela pior noite da minha vida. Não consegui dormir, eu deitava e piorava, eu virava de lado e piorava ainda mais. Eu virava de bruço, piorava ainda mais. Eu passei a noite inteira pedindo para Deus me levar, porque eu não queria mais viver naquele sofrimento. Então, no dia 25, eu liguei para o meu pai, os médicos conversaram comigo que havia uma possibilidade de intubação, senão eu morreria em poucas horas. Mas eles não sabiam quando seria. Talvez naquele dia, talvez em outro, talvez na próxima semana. E foi naquele momento que eu entendi que seria necessário a intubação para que minha vida fosse salva. Perguntei pro médico se aquilo iria salvar minha vida, responderam que sim. Então pedi que naquele momento eu fosse entubada. Liguei rapidamente pro meu pai e falei, papai, agora está em suas mãos. Você deve escolher, ou você escolhe que eu vá em paz, ou você escolhe que eu seja entubada. Faça a melhor escolha para si. E ali eu falei pro médico que eu estava pronta para ser curada e tinha certeza que eu iria voltar. E nessa quarta-feira, daí me ligaram e falaram que a Stephanie teria que entubar. Eu saí correndo, larguei tudo que tinha que fazer e corri no hospital. E ali começou o nosso desespero, né? Porque assinar uma coisa e para ela tinha que entubar. Abracei, orei com ela, né? Não tinha mais o que falar com ninguém, a não ser... foi feito o último vídeo, assim, para minha mãe, que eu estava indo para fazer uma oração também. E ele já fez a oração com ela e ela falou, papai, só quero que você venha me ver todo dia. Eu falei, todo dia, filho. De manhã e de tarde, papai vem ver você. E logo depois o Márcio me liga. Nega, vou ter que entubar a Stephanie. E eu lembro que eu mandei na hora uma mensagem pra Stephanie. Eu falei, filha, fique calma. Que você tá indo pro retiro com Deus. E lá você vai poder ver o céu. Quem sabe Deus vai te mostrar a vovó Raimunda. Então fique tranquila. E a Stephanie não me respondeu mais. E o Márcio falou assim, olha, a doutora disse que é de 5 a 7 dias a Stephanie vai ficar entubada. Eu falei, então vai ser rapidinho. Só que nos primeiros dias eu não dormia. Eu passava o dia inteiro vendo no WhatsApp para ver se a Stephanie estava online. Quando eu vi que ela não estava online, eu tive que arquivar para abrir o WhatsApp e não ver a fotinho dela. E passaram 5 dias, 7 dias e nada da Stephanie acordar. E esse tempo eu não dormia, eu não conseguia mais comer, eu passava dia e noite no sofazinho e falando pra Grazi todo dia. Acho que amanhã a Grazi até acorda, filho. E amanhã até acorda. Eu fiquei a manhã inteira sem receber nenhuma mensagem dela. Assim que eu cheguei, eu vi minha mãe chorando no carro e eu perguntei, mamãe, o que aconteceu? E ela falou, nada. Eu falei, o que aconteceu com a minha irmã? E ela falou, não, Grazi, não aconteceu nada, esquece. A gente saindo da escola, ela olhou pra mim e falou, a sua irmã foi entubada. Eu falei, quê? Para de mentir, mamãe, olha o que você tá brincando. Ela falou assim, Grazi, mas é verdade, a sua irmã tá entubada? Aí, meu chão caiu. Eu não conseguia comer, eu ficava trancada no meu quarto, e assim ia. E ali começou, todo dia. E foi um dia, outro. Nenhum dia deixei de ir lá, a não ser até 3 vezes por dia. Foi de manhã, de tarde. Fazia uma oração com ela e crendo no milagre.
nunca desisti de nada. Foi bem difícil, porque para um pai não é fácil ver uma pessoa, uma menina que andava comigo de bicicleta 2, 3 vezes por semana, parceira de tudo, conversando, brincando, nossa família, nós 4 em casa, tudo brincando, e de repente, por uma falha minha, né, tua filha debilitada ali, não sabendo se volta. Quando se passaram 20 dias que a Stephanie já estava sedada, entubada, eu desesperada, que eu já não estava mais a voz da minha filha, não via mais ela. Eu falei pro Márcio, eu preciso ver a Stephanie. Eu tô desesperada, agoniada, uma dor na alma. Eu preciso ver minha filha. Quando eu cheguei na porta da UTI, meu Deus, meu coração parecia que ia pra fora. Eu falei, Márcio, acho que eu tô infartando. Ele falou, não, é assim mesmo. Todo dia eu tenho essa sensação que eu vou infartar. O coração dispara, é assim mesmo, é normal. E quando eu entrei no quarto da Stephanie, que eu vi a cena da minha filha de bruço, com um caninho na boca, eu fiquei desesperada. Aquilo me deu um desespero. Eu falei, meu Deus, eu preciso tirar esse cano da boca da minha filha. E eu fiquei desesperada, a doutora Marcela me acalmando, a Aline me acalmando, que é enfermeira, o Alex também. O Márcio começou a chorar e eu comecei a passar a mão na minha filha, eu queria minha filha de volta. E a doutora falou, calma, a Tetê vai sair dessa. E pra mim foi o pior, você ver tua filha entubada, é você ir embora e deixar tua filha lá. E eu tive que vir embora, pra mim foi o pior dia. E daí, depois daquele dia, daí que a Flávia não dormia mais. Comecei a orar, só sabia orar. E comecei a perguntar pra Deus, por que a Stephanie não eu? E comecei a falar pra Deus, por que você não me leva? Eu prefiro morrer do que ver minha filha desse jeito, eu não quero ficar mais aqui. Então foi bem complicado. E isso durou lá seus quase 30 dias. E o pulmão dela, na verdade, já foi um pulmão muito difícil. O médico chegou e falou pra mim assim, ó, pai, não temos o que fazer. Uma semana ela entubada. E o médico falou pra mim assim, pai, não temos o que fazer, a não ser fazer uma experiência. Porque o pulmão dela tá muito duro. Tá como uma esponja, né? Ele falou assim que a esponja tem os dois lados, o amarelo e o verdinho. E nesse dia ela falou assim, ó, o dela tá duro e não temos o que fazer. O pulmão dela é o mais duro do sul do Brasil pra gente tratar ele. E vou ter que fazer uma experiência, colocar um óxido nítrico. Falei, né, faço o que puder. E foi difícil conseguir óxido nítrico, porque só tinha um no hospital e eles dependem do neonatal. E eu falei, se precisar pagar particular, enfim. E pela graça de Deus conseguiram imediatamente, lá conseguiram os aparelhos, tudo. E colocaram nela. E nisso começou a amolecer, né, pulava de alegria na UTI. Eles passaram, quando foi 30 dias, o Márcio falou assim, a Tetê acordou. E eu saí correndo lá pra ver a Stephanie, e eu achei que chegava lá, a Stephanie tá ótima. E quando eu chego lá, a Stephanie entubada, acordada. E é horrível você ver tua filha acordada, entubada. E você querer falar com a tua filha só mexeu os olhos, porque ela não conseguia mexer as mãos. E ela passou uma semana lá assim, e eu conversava com ela, eu ficava lá o tempo todo, revezando eu, o Márcio, a Grazi também que ficava lá. Eu fiquei um bom tempo sem ver ela, porque eu não podia entrar por conta, né, das restrições do hospital. E daí teve um dia que a minha mãe foi ver ela, e quando melhorou um pouco os casos, a doutora liberou a minha entrada, inclusive obrigada, doutora Marcela. E eu saí mais cedo na escola, eu tava contando pras minhas amigas que eu tava muito ansiosa pra rever minha irmã, porque ela tinha acordado, E quando eu cheguei no hospital, tinha um monte de enfermeiro e médico no quarto dela. E eu tava me preparando, colocando a touquinha, colocando todos os equipamentos de boa. A hora que eu entrei, que eu vi que ela tava com o olhinho meio aberto, olhando tudo, e eu vi que eu podia tocar nela finalmente, eu não me aguentei. Eu comecei a chorar muito. E a partir daquele dia eu falava, papai, eu posso ir com você? Ele falava, Grazi, hoje não, você já viu sua irmã. Só que ele sempre mandava foto e sempre falava, uhul, Tetê, vamos. E daí eu vi ela mexendo o corpo e era muito emocionante. Quando acordou, né, a pessoa salvou, foi. No dia 18 de setembro de 2021, todos estavam comemorando o aniversário da minha tia, super tristes. Não tinham aquela alegria, não tinham por que comemorar, e mal sabiam eles que o meu presente seria a vida. Ali eu estaria dando os primeiros sinais de retorno à vida, abrindo e fechando os olhos durante o dia. E no dia 20 de setembro eu realmente acordei. Ali seria o meu renascimento, o meu segundo nascimento nessa vida. Quando eu acordei, eu tentei me mexer, vi que não conseguia me mexer e não acreditava.
Uma menina que antes era totalmente independente, com muitos sonhos se realizando, andando de bicicleta, indo para a faculdade, cheia de trabalhos, estágios e projetos. Agora era uma menina 100% dependente de oxigênios, máquinas, pessoas, medicamentos. Eu não conseguia viver mais sem aquilo. E agora eu precisava de tudo aquilo para estar vivendo naquela cama. Eu olhava para a janela do meu quarto e eu pensava que quando eu vou conseguir me matar? Quando eu vou conseguir me mexer e me jogar daquilo lá? Eu não queria estar vivendo aquele momento. Eu não queria estar passando por tudo aquilo. Eu não queria ser mais aquela pessoa parada numa maca sem me mexer. E aquilo me magoou muito, aquilo me machucou muito, porque além de não conseguir mexer um dedo sequer, eu não conseguia falar por causa do tubo, eu não conseguia enxergar. Em minha frente tinham cartolinas e várias cores diferentes, balões, e as enfermeiras sempre perguntavam: olha ali, aquela ali é quem? Aquele ali é seu cachorro? Olha só a cartinha dessa pessoa. E eu não conseguia enxergar. Eu tentava forçar e eu não conseguia mais enxergar nada. Não era mais eu ali. Aquela Stephanie antes, que era aquela jovem que fazia tudo, agora não fazia mais nada. Os dias foram se passando, durante a semana eu fui dando mais sinais de vidas, comecei a me mexer, comecei a me movimentar, tudo foi ficando mais alegre, mais feliz. Eu tive aquela expectativa e aquela esperança que tudo voltaria ao normal. E aí no 9º dia acordada, com meu pai na minha frente, a doutora do outro lado, eu sofri uma parada cardíaca. E eu, nesse exato momento, eu tava lá. E de repente você vê a pressão caindo, né, 12, 11, 10, 9. Vai na minha frente, ela assim, praticamente ela morreu. Eu corri pra cozinha, me ajoelhei, comecei a orar. Orando, chorando. E ele falou assim: deixa ele fazer a oração dele. Só escutava os enfermeiros gritar: doutora, 3 minutos. Doutora, 5 minutos. Naquele momento, dos 5 minutos ficou assim. Um silêncio. Eu falei: ali ela foi. E eu clamava para Deus, falei: não, Deus, não deixa ela ir. E eu sabia que tinha muita gente orando, o mundo inteiro orando por ela. Após 5 minutos de parada cardíaca e todo aquele silêncio, todo mundo já esperava que eu demoraria horas, ou até melhor, dias para acordar. E 10 minutos depois eu acordei, pedi que chamassem o meu pai, a doutora, que todo o resto saísse da sala e pedi que ligassem o louvor. Naquele momento eu não sabia que eu tinha passado por uma parada cardíaca, mas eu tinha aquela necessidade, aquela vontade muito grande de louvar a Deus, de engrandecer a Ele, de agradecer por tudo que eu estava passando. E de repente me chamaram lá e ela estava bem. Então ali a doutora falou que era um milagre. Ela ajoelhada, prostrada do lado da Stephanie e falava para mim: pai, inexplicável o que está acontecendo com a Stephanie. Uma pessoa normal como nós leva 2, 3 dias para acordar e sequelas na cabeça, problemas. É difícil voltar ao normal. Uma pessoa debilitada como ela, uma parada cardíaca dessa não resistiria. É muito difícil. E no momento que a Stephanie acordou, pediu para todo mundo sair da sala, chamou a doutora, pediu para chamar o papai e pediu para escutar um louvor, né? Então, naquele momento, a doutora falou que rasgava todos os livros dela. Falou assim: ó, Márcio, hoje eu rasgo o livro, eu rasgo tudo, não me chamo mais doutora, me chame de Marcela, que a medicina não explica o que ela passou, uma pessoa debilitada e voltar, né? Então, é muito difícil. Isso foi numa quarta-feira e passou quinta, melhorando, sexta-feira, tudo. Quando eu chego sexta de manhã, a doutora ia tirar umas férias, né? E tava ela, a enfermeira e a fisioterapeuta sentada. Eu cheguei com o pastor fazer uma oração. E nesse momento ela falava assim: pai, perdemos todo o soldadinho no Covid e perdemos o resto do soldado na parada cardíaca. Não temos mais soldado para lutar. Não temos mais o que fazer com a Stephanie. Mas em nenhum momento eu desacreditei, né? A hora que ela falou que lá, parece que me deu mais força ainda. Liguei para minha esposa, já falamos para fazer um grupo de oração. E daí que criamos o relógio de oração. E veio família, veio amigos, veio pessoas que eu nem conhecia no relógio de oração. E ali, cada 1 hora, tinha gente intercedendo pela Stephanie. E Deus começou a mover o céu e a terra. Deus começou a trazer pessoas que era para trazer, pessoas que não era para estar ali, Deus tirou. E Deus moveu, fez um mover, que as enfermeiras que estavam afastadas de Deus começaram a voltar para a igreja.
Quem não cria em Deus começou a crer em Deus. E foi um mover assim, sobrenatural que Deus fez na vida da Esther. E aí então, quando meu irmão convocou o relógio de oração, eu me lembro de me colocar muitas e muitas madrugadas de joelho no chão, orando, clamando a Deus pela vida da Stephanie, louvando e bendizendo a Deus pelo dom da vida dela, por tudo que Deus já tinha nos concedido, mas de uma forma às vezes até egoísta, pedindo: Senhor, deixa ela mais um tempo conosco, cura ela, cura de tudo que ela está passando, salva, resgata a nossa Stephanie, a nossa Teté, nossa primeira sobrinha, né, que a gente tem um amor assim incondicional, algo fora do comum com ela, né? Então foram dias e dias em que a gente se colocava em oração, fazia o relógio de oração e eu me colocava de joelhos, né? Então depois eu testemunhei para Stephanie e falei: foram poucas as vezes em que eu me coloquei de joelhos da forma como aconteceu, mas assim Deus quis. E parece que deu mais força para nós. Falei: não, doutora, perdemos todo o soldadinho, mas o nosso Senhor, nós vamos ganhar essa guerra. Não tenho... E ali foi. E naquele momento ela estava falando para a enfermeira tudo, que a Steph não ia passar do final de semana. Só que ela não falou para mim, né? E passou, fizemos uma oração lá com o pastor. Aí de tarde eu fui ver, né? E ela de volta. Aí tava outro doutor. E nesse momento o doutor estava muito abalado, o doutor Tashima. E ele falou que era para mim chamar minha esposa, para vir dar uma olhada nela também, na Stephanie. Eu falei: a Flávia não gosta de ver. Eu não gosto de ver, ela gosta de ver a Stephanie sorrindo, entubada, assim, ela não gosta de ver. E nesse momento ele falou assim: mas era bom ela vir ver. Pois nesse momento a Stephanie tá toda cianótica. Eu cheguei lá, ela tava toda roxa gelada, o rosto gelado, tudo. Ela não tinha mais vida. Ela tava morta já ali. E eu, como sempre fiz, acreditando no milagre, me ajoelhei e comecei a orar, batia no rosto dela, falava: filha, vamos filha, você é uma guerreira, reaja filha, reaja. E o mesmo louvor eu escutava sempre com ela. E passei a mão, ungi ela inteira, da ponta dos pés, o último fio de cabelo dela, pegava nos cabelos dela e ungia tudo. Eu falei: filha, você não vai. E fui para casa. Nesse momento, a minha esposa estava na casa da madrasta dela e falou assim: o que aconteceu? Eu falei: não aconteceu nada. E não contei nada para ninguém, assim, porque era muito difícil contar, né, para ninguém se abalar. Então, muitas coisas ali que aconteceu na UTI, nem contava para ela depois que a Stephanie voltou. Aí contou, né, daí vi no relatório lá, tudo certinho, que a doutora manda. E daquela hora foi mais um milagre que aconteceu com a Stephanie. Né? Eu vi ela praticamente morta, do roxo, e no outro dia eu chego de manhã para fazer uma oração com ela. De repente o doutor Tashima, que ele tinha feito 24 horas, ele veio dar uma olhada na sua filha. Eu falei: doutor, como ela está? E nesse momento ele falou assim: ela está bem. Eu não acredito. Eu falei, fui lá ver ela assim, ela toda coradinha, quentinha. O doutor falou assim: cara, pai, eu não sei o que aconteceu, é um milagre, e ela não tinha o que fazer. Aí você anote que ela estava toda roxa, não tinha mais circulação, não tinha mais nada. Ela estava muito debilitada, né? Toda inchada, não tinha o que fazer. E foi mais um milagre que Deus fez na vida dela. E dali para frente foi mais uns dias, foi para cá, foi para lá. De repente ela teve que entubá-la de volta, né? Quando eu soube isso, eu estava na escola de novo. Eu não me segurei, eu comecei a chorar muito. Meus professores me abraçavam, meus amigos, e nada parava. Aí sim, eu me tranquei no meu quarto, eu não queria falar com ninguém, não queria responder ninguém, não queria comer nada. Eu simplesmente só queria ficar no meu canto quieta. E daí a doutora liberou que eu fosse todos os dias ver minha irmã. Como a minha mãe não tinha coragem, quem ia ver ela era eu. Então eu comecei a todos os dias ver ela, eu só ia à noite. E toda vez que eu falava com ela, os batimentos cardíacos aumentavam, a saturação aumentava. E por incrível que pareça, ela chorava. E eu ficava: uhul, Teté, você tá me ouvindo, né? Vamos lá. E daí quando eu contava pra minha mãe, ela falava: você vai ter que parar de ir, né? Nossa, o negócio da sua irmã ficar aumentando, vai que acontece alguma coisa. E eu falava: tá bom, mas eu nunca deixei de ir. Eu sempre ia lá, falava com ela. E mesmo ela entubada, eu contava tudo que estava acontecendo, tudo que eu aprendia na escola, mesmo ela não me vendo, mas sim me escutando. Durante a primeira intubação,
Deus ficou completamente em silêncio. Eu ouvia meu pai, minha irmã, áudios da minha mãe, algumas vezes a médica, a enfermeira, mas durante a segunda intubação Deus fez 100% presente. Durante todos os momentos eu ouvia minha bisavó, que se foi quando eu tinha 3 anos, cantando hinos da harpa, sem parar, hinos da harpa o tempo todo, e quando eu começava a cantar com ela, ecoava como se fosse de multidões. E eu ficava maravilhada com tudo aquilo porque eu não sabia muitos daqueles hinos, mas naquele momento eu sabia palavra por palavra. Em um belo dia eu tentei abrir o meu olho e quando eu abri eu vi 2 pés humanos em cima da minha cama e eu não entendi quem era aquela pessoa que estava em cima de mim. Tentei abrir meus olhos, mas não consegui e voltei a dormir. No segundo dia tentei abrir de novo os meus olhos e aqueles pés continuavam naquele momento. Comecei a erguer a minha visão, comecei a erguer os meus olhos e quando eu começava a enxergar, havia uma luz muito forte. Aquela luz era completamente dourada, imensa, imensurável. Não dá para explicar o tamanho era aquela luz. Em sua volta tinha muito ouro e era a coisa mais linda que eu já via na minha vida. Eu sentia algo como se fosse de pertencimento. Eu pertencia àquele ser e era tão gostoso estar do lado dele. Naquele momento eu sentia uma paz indescritível, um pertencimento maravilhoso. Eu sabia que aquele era meu pai. Durante muitos momentos eu sentia cheiro de flores, era um cheiro delicioso, indescritível, não há algo igual àquilo lá. Depois de ter visto Deus, Ele começou a falar comigo, mostrar pessoas que deveriam estar na minha vida, outras que não deveriam estar. Ele começou a dar respostas de orações que eu pensava não ter mais respostas. E naquele momento Ele foi falando coisas ao meu coração, respondendo muitas coisas, dando sentido de muitas coisas na minha vida que não vinha mais sentido. Foi algo sobrenatural. Foi um mês que para mim se passou em uma semana, mas que em todos os momentos eu estava com meu pai ao meu lado segurando a minha mão. Quando eu acordei daquela segunda intubação, um mês depois, eu não sentia mais a necessidade de segurar em mãos humanas, porque eu sabia que o meu pai estava segurando a minha mão. Ele estava ali, sempre esteve do meu lado, passando juntinho comigo no deserto. Aliás, foi ele que me quis naquele lugar, e era ele que iria me tirar naquele lugar. E naquele momento, quando eu acordei, minha mãe mostrando toda a multidão que estava orando por mim, eu não me perguntei mais o porquê eu estava naquela situação, mas por que todo mundo fez tudo aquilo, porque todos oraram por mim. Estava tão bom lá no céu, ao lado do meu pai, eu não queria mais estar ali naquela maca, sem mexer nada. Eu queria estar no céu, louvando, cantando, dançando com todos eles. E foi se tratando e quase chegando no final ali, dando uns 60 e poucos dias, acordaram ela de volta. Quando ela acordou, eu também estava na escola. E aquele momento quando o papai me ligou e eu vi ela olhando pra tudo e olhando pra mim, eu não me segurei, eu comecei a chorar. Falei, eu quero ir embora, eu quero ver minha irmã, eu quero ver minha irmã. E naquele momento foi muito especial, porque ela estava acordando de novo, ela tinha vencido mais uma vez. Então, eu saí da escola, me preparei, fui pro hospital. A hora que eu vi ela foi um momento muito especial, mais ainda do que da primeira vez. Eu abracei ela, falei, você conseguiu! E foi um momento muito especial. E eu tava lá, como sempre, começamos a dormir no hospital, eu e minha esposa ficava 24 horas com ela, não largava mais ela. Não largava ela de nada. E era para fazer, começar a comer, começar tudo. E nesse dia ela ficava sentadinha na janela assim, e de repente ela, escutando louvor, e eu e ela cantando, louvando ali tudo. Eu falei, nossa, passou mais tudo isso de volta, né? E faltava 7 dias, 10 dias para nós ir embora. Eu falei, nossa, graças a Deus tá bem. De repente deitaram ela, isso era umas 5 e pouco da tarde. Deitaram ela e nesse momento o fisioterapeuta que estava saindo lá, o Ariel até, agradeço muito ele e a Babi, ele saindo da sala, deixando tudo preparado, colocando oxigênio nela, tudo. Ela começou a se debater, faltando ar, e a saturação caindo, estava em 96, já estava ótimo assim, começou a cair. E chamei o Ariel, daí tava a troca de turno dos médicos, até nesse dia estava a doutora Marcela ainda, e de repente vieram lá, começaram a fazer massagem, deu uma cãibra pulmonar nela. Pela segunda vez, o meu pulmão direito resolveu fechar e eu tive que voltar a estaca zero. Tudo que a gente tinha conseguido fazer até aquele dia foi anulado. Voltamos para a estaca zero.
Se eu já tinha saído do oxigênio, agora tinha que voltar tudo de novo. Que também uma câimbra pulmonar, ela debilitada não ia resistir. E de repente conseguiram fazer as manobras deles ali, tudo, e massagem daqui e dali. E ela voltou a respirar normal, tudo, e conseguiram salvar ela de novo, né? Mais um milagre que... E dali foi indo, e passando os dias, e ela começou a melhorar, e graças a Deus, deu uns 91 dias, e ela saiu daquele hospital. Foi uma alegria enorme, né? Um monte de gente orando, e hoje a gente agradece a Deus, glorifica a Deus pelo livramento que Deus deu, a cura que deu a ela, né? Então, graças a Deus, ela está com a gente aqui. A recuperação foi como uma montanha-russa. Uma hora eu tava lá em cima, outra hora eu tava lá embaixo, mas desistir nunca foi uma opção. A cada dia que eu acordava era um novo recomeço, eram novas vitórias, eram novas batalhas que eu estava pronta para vencer. A cada movimento novo era uma festa. Não havia tristeza no meu quarto, todo mundo que entrava era obrigado a dançar. E dia após dia, a cada movimento novo, eu comemorava como se fosse uma super vitória, um passo gigantesco. Um dedo mexendo, uma mão mexendo, um braço erguendo, uma perna mexendo, um pé levantando, a minha cabeça, o meu pescoço mexendo. Tudo era uma vitória muito grande para uma pessoa que não conseguia mexer nada. Em todos os momentos eu pedia louvor, eu louvava 24 horas, eu sempre estava com um sorrisão no rosto, sempre agradecendo a todo mundo. Mas tinha algumas coisas que eram insuportáveis para mim. Por fora eu poderia estar sorrindo, poderia estar dançando, mas por dentro eu não estava aguentando mais. Eu sempre senti muita dor, muitos choques. Voltar todos os movimentos de uma pessoa normal é muito dolorido, é um processo que leva muito tempo, é um processo devagar. Dia após dia você tem que ir tentando. E aqui eu vou deixar registrado. Eu gosto de falar que é como se fosse comer sushi. Na primeira vez é insuportável, na segunda vez você até gosta do gosto, na terceira vez você até aceita, na quarta você já acha bom. Assim foi o meu processo. A primeira vez que eu fiquei em pé, eu não aguentei de dor, eu chorei e eu fiquei decidida a nunca mais ficar em pé, a nunca mais andar, eu nunca mais queria aquilo. A segunda vez que eu fiquei em pé foi preciso 3 pessoas me segurarem, uma em um joelho, outra em outro joelho e a outra me levantando, eu não tinha força. A terceira vez apenas uma pessoa me levantou, a quarta vez também, a quinta vez eu já levantei sozinha, a sexta vez eu já dei o primeiro passo, depois 3, depois 5, e aí eu comecei a andar e tudo foi assim. Foi um processo devagar, um processo lento, um processo muito dolorido, um processo que teve muitos choros, um processo que teve muita angústia. Foi necessário muitos louvores, muita oração para eu me manter firme ali, para eu não desistir de tudo. E se não fosse Deus, se não fosse meus pais, principalmente a minha mãe, minha irmã, vários familiares que iam dia após dia, eu não estaria mais aqui. Eu não teria força para lutar e eu não teria ânimo para continuar. Eles persistiram, eles estavam ali e hoje estou aqui. Dia 16 de novembro, quando eu voltei para casa, foi muito triste. Eu ver toda a casa que eu montei com os meus pais com todo amor, ver tudo que eu tinha deixado para trás e eu não poder mais estar fazendo tudo aquilo, não poder mais estudar, não poder escolher minhas roupas, não poder mais praticar os esportes que eu sempre gostava, doeu muito. Foi muito dolorido e me ver deitada numa cama 24 horas por dia, precisando de ajuda para sentar, precisando de ajuda para levantar, não precisar não conseguir falar, não sair voz, não conseguir virar sozinha, não conseguir fazer nada sozinha, foi muito dolorido. Isso foi levando um tempinho, todos os dias eu ia batalhando, eu ia vencendo, um passinho de cada vez, até que eu desse muitos passos. E, enfim, senti muita dor, muitos choques, a cada vez as dores iam piorando, a angústia ia aumentando, até que eu fui vencendo sempre. Quando eu fui para casa, o único movimento que eu conseguia fazer era levantar os braços e dar tchau para os meus anjos da vida. Eu não mexia o pescoço, eu não sentava sozinha, eu não mexia minhas pernas, eu não tinha coordenação para mexer os dedos, eu só levantava isso aqui. E eu tive muito medo de retornar à vida, porque eu não sabia como ia ser.
tudo aquilo era muito novo, tudo aquilo era muito escuro. Eu sabia que provavelmente jamais seria a Stephanie de antes. E agora eu teria que lidar com muita dor, muitas coisas novas, muitas deficiências. E eu não teria a minha vida de novo. A expectativa dos médicos era que em 1 mês eu conseguisse sentar sem ajuda de ninguém, que eu conseguisse erguer os braços, que no 3º mês eu conseguisse dar meus primeiros passos, que com 6 meses eu conseguisse tentar voltar à vida normal e que 1 ano realmente eu voltasse. Em 1 mês eu estava dando meus primeiros passos, com 2 meses eu estava andando super bem, pedalando, nadando. Com 3 meses eu já estava fazendo tudo normal e hoje, 4 meses após a minha alta, a minha vida já voltou totalmente ao normal. Eu já estou muito melhor do que eu estava antes quando eu fui entubada. E se tudo isso foi um pesadelo, hoje eu posso dizer que o pesadelo, com muita graça, se tornou novamente um sonho.